Salve combatentes e amigos, eu sou Paulo Albuquerque, fundador do Combate, acho que vocês já estão nesse canal, já devem saber. Hoje é um dia muito triste, porque morreram muitas crianças numa invasão em Suzano, num colégio de Suzano. Eu não preciso falar da notícia, porque vocês podem achar essa notícia em qualquer lugar da internet. Tá? Invasão de colégio em Suzano, 2 garotos entraram com uma arma 38, com uma besta, tal. Uma sugestão de um rapaz aqui, o Henrique, que eu já estava pensando sobre isso, mas eu queria fazer com a minha mulher, para fazer os comentários dela, ou com a Lilian Donati da Alarme, ou com a André Godinho da Alarme, mas não deu tempo, porque eu quero mostrar isso agora, então a gente vai fazer isso, explicar nesse momento. Primeiro, as pessoas têm uma visão errada, que as crianças estão seguras nos colégios. Ponto. Isso não é verdade. As crianças não estão seguras, seus filhos não estão seguros. A grande maioria dos colégios do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal, não estão seguros para a violência. Exceção alguns colégios, como o colégio que eu dei treinamento em Botafogo lá, inglês, tá? Que eu treinei pessoalmente em equipe, ou alguns colégios judaicos, onde você tem vidro blindado e tal, mas a maioria dos colégios não estão, e os públicos menos ainda, porque se até os professores são agredidos, imagina entrar um garoto lá armado. Então primeiro, estou quebrando esse paradigma. De alguma maneira, porque eu conversei com muitas pessoas que trabalham em colégios, diretores e tudo, eles têm uma visão de que se eles fazem bem, se eles estão ensinando bem, nada de mal vai acontecer. Isso não é verdade. Chuva cai em cima de todo mundo e não é diferente em escola. O que você pode fazer para reduzir isso? Tá? Primeiro, ler as notícias pelos fatos e não pelas opiniões. Jornalistas dão opiniões e muitas vezes as opiniões deles são bem furadas. Eles não são especialistas. Algumas pessoas, não interessa ao lado, ficam aproveitando essa situação horrorosa, vilipendiando as crianças que morreram, que foram mortas, inclusive funcionário também do colégio foi morto, discutindo política, se aproveitando disso, ou falando qualquer coisa de arma. Não faça isso. Tá? Se você for religioso, reze, como eu rezei pelas crianças e tal, mas vamos pensar de outra forma. Vamos pensar o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça novamente. Primeiro, ensinar as crianças a perceber o garoto que é perigoso. Tá? Ou às vezes o pai não percebe, o avô não percebe, porque estão convivendo com ele, mas o garoto nota que tem algo estranho nele. Tá? Então, se tem algo estranho, você tem que manter a distância, ou você conversar com o diretor do colégio, esse tipo de coisa, primeiro. E o garoto tem que ser instruído a não ter vergonha de falar isso com os pais, ou com os diretores, ou com o professor. E também não pode ter medo de retaliação. Isso pode acontecer. Então, veja bem, você pode evitar a retaliação sendo discreto no comentário, não chegando para o professor, professora, fulano é maluco. Na verdade, você pode se tornar um alvo de uma coisa dessa. Segunda coisa, com desarmamento ou sem desarmamento, o cara que é um louco, o cara que é um bandido, ele terá acesso à arma. E vocês podem notar que as crianças também estão usando bestas, balestas, com arco e flecha, que você compra em qualquer loja, ou você rouba ou pega de alguém e tal, e eles podem fazer coquetel molotov, pode fazer um monte de coisa, e quem tem noção de explosivos pode fazer explosivos com grande facilidade, indo na padaria, na farmácia e no posto de gasolina. Então, e essas informações todas, você consegue achar em vários lugares. Geralmente você não tem as proporções, mas está tudo lá. Eu fiz um curso de explosivo na Embel, alguns anos atrás, graças ao tenente, que na época era tenente, o major Eric Galante, que eu dei curso na Embel também, eu aproveitei e fui aprender. Então eu sei como você pode fazer explosivo, um monte de coisa. Então não adianta você ficar imaginando que a arma vai proteger ou que o colégio vai proteger. Os colégios que protegem têm vidros blindados e equipe treinada. Bom, o garoto tem que saber quem é o garoto potencialmente perigoso, como eu falei. 3. Qualquer som estranho, a criança tem que ser treinada para entender que pode ser um risco. Eu vi um barulho, será um cano de escapamento?
será que caiu um móvel? Não, ele já tem que ficar de prontidão que se aparecer alguém, ele pular para a janela do primeiro andar, ele se esconder e tal. Alguns fatos que já foram utilizados em algumas situações semelhantes nos Estados Unidos e deu resultado. Tem mortos, muitos mortos, que não foi o caso. O número foi, quer dizer, qualquer morto é um número grande, mas não é um número que passa de dezenas. Se misturar no meio dos mortos, encher a cara de sangue e esconder o rosto. Ele vai passar ao largo. Outro, você botar móveis atrás das portas para você impedir a entrada dele. Ele vai forçar. Mas se ele forçar, você tem que aprender a tirar a arma. Claro, se o teu filho puder fazer um treinamento com a gente de combate, um DECAF, um sábado. Isso aumenta muito a chance de sobrevivência para esse tipo de situação. Veja bem, não estou vendendo curso não. Desculpa, eu estou querendo só falar da situação em si. Ele aprendeu a usar armas, também facas e outras informações que ele pode utilizar contra o agressor e, em especial, saber como e quando fugir. Isso você não aprende no colégio, ele vai aprender com você, que é o pai. A mãe raramente vai ensinar isso, mas pode acontecer. Ou em treinamento conosco, claro, que a gente tem esse tipo de treinamento. E não é a primeira vez que isso vai acontecer, já é a segunda vez em São Paulo, já aconteceu no Rio e provavelmente, infelizmente, vai acontecer em outros colégios. Comentários como, coitado, ele sofreu bullying, isso não adianta nada nesse momento, e todo mundo sofre de bullying, tá? Então os garotos eram realmente desajustados, para a tristeza dos pais dele, que também vou rezar pelos pais dele hoje, tá? Dos próprios assassinos, não por ele, mas pelos pais. Então, pessoal, o recado está dado. Desculpa se foi muito curto, foi de emergência. Espero que vocês tirem proveito para isso. O meu e-mail todo mundo sabe, info@combate.org, info@combate com K, né? Não é combate com C, combate com K.org. Nosso site www.combate.org, facebook.com/combate Brasil e o youtube.com/combate é o nosso canal. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato, outra sugestão de vídeo. Desculpa o vídeo rápido, não planejei nada, ok? Muito obrigado, pessoal.